Olá, tudo bem? Eu sou o professor Eric Lima e o tema da nossa aula de hoje é improbidade administrativa. A lei de improbidade administrativa ela veio para reprimir eventuais atos abusivos praticados contra a administração. Esses atos abusivos você já ouviu muito falar na mídia. Quem nunca ouviu falar em atos de corrupção, atos de desvio de verbas públicas, atos de liberação irregular de dinheiros públicos? O próprio palco do Supremo Tribunal Federal, que a gente está acompanhando aí na mídia, relata muito bem esses atos abusivos, desonestos, desleais, injustos que é praticado por servidores públicos contra a administração pública. Então, a nossa aula de hoje vai servir para que você faça todo tipo de concurso público, seja um concurso público de nível médio, seja um concurso público de nível superior. A gente vai ver aqui algumas questões fáceis, outras questões bem difíceis aí que vão cair sobre procedimento, questões sobre o julgamento, do papel do Ministério Público. Então, o tema da nossa aula, bota aí, Thiago, na tela, o tema da nossa aula de hoje vai ser os sujeitos da relação. São aqueles que precisam estar presentes em um ato de improbidade para que esse ato seja caracterizado como um ato de improbidade. São os sujeitos da relação. Na sequência, a gente vai ver os sucessores. A gente vai falar um pouco dos herdeiros, daquele que causa um certo prejuízo ao Estado ou daquele que se enriquece ilicitamente. Na sequência, nós vamos ver os atos de improbidade administrativa. A gente vai ver aí que são 3 espécies distintas de atos de improbidade. E vamos também estudar dentro dessa parte as sanções que são aplicáveis aos servidores ou os agentes que causam prejuízo ao Estado, que se enriquecem de forma ilícita ou que atentam contra os princípios da administração. Posteriormente, nós vamos ver como é que é processado, como é que é feito o processo e o julgamento de tais autoridades. E, por fim, vamos ver o papel do Ministério Público, que está caindo aí de forma corriqueira nas provas atuais de concurso público, perguntando sobre a presença do Ministério Público no processo de uma ação de improbidade. Então, foca aqui em mim, Thiago. Vamos começar, então, conceituando a improbidade administrativa, para que o aluno possa anotar no caderno aí. Então, anota no seu caderno o seguinte. Improbidade administrativa, você bota um conceito, coloca que improbidade é toda ação desonesta, é toda ação injusta, é toda ação imoral, desleal, antiética praticada contra a administração pública. Então, isso é improbidade administrativa. Então, vamos começar aí com os sujeitos da relação. E nós temos o sujeito ativo, como aquele que pratica o ato de improbidade administrativa, e temos também o sujeito passivo. O sujeito passivo é aquele que sofre a ação da improbidade, que nós vamos estudar aí, que corresponde ao Estado e aquelas entidades na qual o Estado exerce uma subvenção ou qualquer tipo de incentivo. Mas primeiro a gente vai estudar a parte que eu gosto de dizer que é a parte mais fácil, a parte do sujeito ativo. O sujeito ativo, então, bota aí na tela para a gente, por favor, Thiago. O sujeito ativo de uma relação de improbidade pode ser qualquer agente público. Aí o aluno sempre me faz aquela pergunta, professor, o que é agente público? Bota aqui para mim, Thiago, bota aqui. Foca aqui em mim. Agente público, pessoal, é o seguinte. Agente público você tem que ver ele no sentido amplo para fins de interpretação na lei de improbidade administrativa. Agente público não é só aquele que passa no concurso público, não. Cuidado com isso em prova. Se cair na sua prova falando que agente público é só quem passa em concurso, ou falar que é só aquele que exerce, que tem cargo efetivo na administração, está errado. Agente público pode ser aquele que não fez concurso, que não tem relação estatutária com a administração, mas que exerce aí, pelo menos de forma transitória, e ainda que sem remuneração, é considerado agente público para fins da improbidade administrativa. Então, por exemplo, o Eri Lopes Meirelles, ele traz para a gente a classificação de agentes públicos. E você tem lá na classificação deles os agentes delegados, os agentes honoríficos, os agentes credenciados, os agentes administrativos e os agentes políticos.
Sobre os agentes políticos, a gente vai falar um pouco sobre uma certa decisão do Supremo, sobre um certo entendimento do Supremo, sobre a aplicação ou não da improbidade aos agentes políticos. Agora, veja, por exemplo, os agentes delegados, ou os agentes honoríficos. Vamos pegar os honoríficos, que é um exemplo melhor. Quem são os agentes honoríficos? São aqueles que exercem uma atividade pública de forma transitória, sem remuneração, mas é considerado como agente público.